E no Boletim Entrevista de hoje a gente continua falando sobre a reforma tributária e por isso eu estou aqui com a Beatriz Gurgel, advogada especializada em direito tributário. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Samuel. E Beatriz, a gente teve a reforma tributária aí aprovada no dia 7 de julho, tiveram algumas mudanças importantes, né? Unificação de alguns impostos, a criação de um sistema de cesta básica, né? Com alguns itens isentos, até um sistema de cashback, né? De imposto aí, foram diversas mudanças. Mas eu acho que para a gente explicar, né? Para as pessoas entenderem melhor essa reforma tributária, a gente precisa voltar do começo, né? E falar o que é um sistema tributário e qual que é a importância dele para um país. Tá. O Sistema Tributário Nacional ele foi implementado pela Constituição Federal de 88, né? E foi trazida a lei que regulamentou esse sistema, que foi trazido pela Constituição, ele foi implementado pela Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. E vocês percebem, essa lei é de 66, né? Então ela está desatualizada. E assim, a população entende o quanto que os impostos, os tributos em geral, né? Porque imposto é uma espécie do gênero que é o tributo. O quanto que os impostos pesam no bolso da população, né? Então, essa reforma vem para conseguir readequar o nosso sistema tributário à nossa realidade atual. E eu acho que é legal a gente tocar num ponto, né, que o sistema tributário, ele de certa forma, ele mantém um país funcionando. É isso mesmo? Exatamente. Inclusive, assim, a gente tem outros tributos além dos impostos, mas o imposto, ele tem uma função muito importante no nosso país, que ele tem uma função fiscal e também tem uma função parafiscal, né? Nós temos os impostos chamados extrafiscais ou parafiscais, que eles têm esse papel regulatório. Além de arrecadar, eles também regulam esse nosso sistema brasileiro, né? Então, realmente é importantíssimo a gente falar desse tema. E seria uma forma de fiscalizar a troca, o andamento do dinheiro no país, mais ou menos isso. Esses parafiscais, na verdade, eles ajudam ou a aumentar o consumo ou diminuir o consumo. Eles fazem uma regulação do quanto que vai ser arrecadado, onde vai ser gasto. Então, eles têm essa função auxiliar, né, e fundamental para o arcabouço fiscal todo do nosso país. E assim, quando a gente fala de imposto, né, isso está completamente ligado ao governo, a um sistema político também, né? Quando o assunto é a tributação, qual que é o papel e a responsabilidade, né, do poder público criar e atualizar, né, como foi recentemente, esse sistema tributário, né, para que seja justo e para que seja eficiente também? É que assim, o Estado, que é regido pelo governo, né, o governo administra o Estado Brasil, né? Ele precisa arrecadar, né? Ele precisa de dinheiro, ele precisa de receita. Para fazer frente a quê? Né? Então, ou seja, para que a gente paga os impostos, as taxas, as contribuições, os tributos em geral? Para que a gente tenha as políticas públicas, os serviços públicos colocados de forma organizada para a população, né? Então, saúde, educação, transporte coletivo, tudo isso tem que ser pago de alguma forma, né? E fundamentalmente são os impostos que financiam todo esse trabalho que depois é executado pelo governo, né, para sustentar o nosso Estado. E a gente teve aí algumas mudanças substanciais aí, né, nessa reforma, que podem e vão mexer no bolso de muita gente, né, e vão adequar muitas coisas, né, quando o assunto é imposto e tributação, né? Como essa mudança vai mexer, né, com o cidadão, né, geral, o cidadão comum do país? Então, ainda é cedo para falar, porque ainda está tramitando, a gente está no trâmite agora do Senado Federal, né? Depois vai ter que voltar para a Câmara, porque como se trata de uma PEC, o rito para aprovar uma mudança dessa, ele é mais complicado,
né? Então, vai para uma casa legislativa, depois vai para outra. Então, ainda é cedo para me arriscar e falar algumas coisas. Porém, o que se busca com essa reforma é melhorar a vida do cidadão. Claro que a gente vai ter que ver as alíquotas finais, o texto final aprovado, se isso realmente vai acontecer, mas o que se pretende é isso, não aumentar essa carga para o cidadão, mas também ter o cuidado de manter a arrecadação no nível para que a gente consiga manter os serviços públicos como a gente tem conseguido e sempre com vistas a melhorar, né, esse sistema todo. Eu acho que é importante a gente frisar isso para a população, que muito tem se falado aí sobre a reforma tributária, muitas coisas realmente vão acontecer, mas alguns passos ainda estão sendo dados, muita coisa ainda está sendo discutida, muita coisa ainda vai acontecer antes de chegar aí na nossa casa, no nosso bolso. Exatamente. Beatriz, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Isso aí, voltamos para o estúdio.